que a maioria das pessoas se batizam sem entender o que é o batismo. Porque é mais fácil você decidir ir pra guerra do que você decidir ser batizado. É muito mais fácil. Sabe que não é certeza se Salomão existiu, né? Sério mesmo? É. Davi, existe registros e Isso tal. daí é como se fala, é polêmico. Conta pra mim aí. Não, quem sou eu? Traga aqui um especialista. Quem sou eu pra conhecer sobre? Do pouco que eu estudei, eu já falei isso em outros podcasts. Eu já estudei muita coisa da minha vida. É só me acompanhar aí, as pessoas vão saber. Eu entendo muito de engenharia, modéstia à parte, e outros assuntos que eu conheço a base e eu consigo dar pitaco, né? E sempre gostei muito de história. E tardiamente eu estou estudando a Bíblia. Porque ela é maravilhosa. Porque ela, primeiro que é a maior história já contada na humanidade, e você tem exemplo pra tudo. Tudo que você precisa tá lá escrito que você tem que fazer em qualquer situação na sua vida. Só que estou estudando tardiamente e não é uma coisa fácil de estudar. É o livro, acho que, mais difícil que eu peguei pra estudar na minha vida. É a Bíblia. Estudar de verdade, entender de verdade. Coisas, como eu tô falando do perdão. Eu levei 40 anos. Lógico que eu não estudo desde que nasci, mas eu levei 40 anos pra entender de verdade o que é o perdão cristão. Então, eu acreditava no perdão, eu entendia, não acreditava, eu entendia o perdão, tipo perdão porta dos fundos. Hitler matou 7 bilhões de judeus, aí chega lá no céu, não me arrependi. Ah, então se arrependeu, entra. Não é assim. Entendeu? Sei lá, pelo até o que falou a moça lá que cuidou do caso da Von Richthofen, fala que ela se arrependeu de ser pega. Ela nunca se arrependeu de ter matado os pais. Que louco, né? Quando você faz uma coisa, eu já tive coisa ruim que eu fiz, não muito, tá? Coisa que eu fiz de moleque, pequeno, assim, travessura, mas que chegou a machucar alguém, você é criança e tal, né? E machucou pouco e tal. E aquilo me dói até hoje, por isso que eu tô contando isso hoje. É que isso me dói até hoje. Então isso é um arrependimento de verdade, sabe? Puta, eu queria voltar no tempo pra não ter feito isso, sabe? Então, e eu demorei 40 anos pra entender o que é o arrependimento cristão. Demorei 40 anos pra entender. Entendeu? Então eu tô tardiamente estudando a Bíblia, né? Tardiamente. Mas do que eu tenho estudado, eu vi registros, tem registros até egípcios falando de Davi e tal, mas de Salomão é meio assim, não se tem muita certeza que ele teria existido mesmo, né? Até tem a questão lá oh, meu Deus, da construção lá, como é que chama? Do Templo de Salomão. Você tem certas dúvidas sobre isso, mas como eu falei, eu não sou ninguém para falar desse assunto. É do pouquíssimo que eu estudei, tá? Do pouquíssimo que eu estudei. Talvez daqui, sei lá, 5 anos eu possa falar um pouquinho melhor. Como eu falei, a Bíblia, estudar de verdade, pô, eu já estudei. A gente tá falando aqui de eletricidade, campo eletromagnético e coisas Pô, vai estudar equações de Maxwell. Pô, eu quero tomar um chute nos testículos, mas não quero estudar isso, é um porre, entendeu? E já estudei coisas avançadíssimas. Eu li o Princípio de Newton, eu li Teoria da Relatividade Geral Especial de Albert Einstein, eu tenho lá a Revolução dos Órbitos Celestes de Copérnico, como eu falei aqui, tá? E a Bíblia acho que é o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Eu estou lendo, né? Não li toda. E você é cristão ou não, Léo? Você não tem religião? Cara, eu falo assim, eu não tenho religião. Não tenho religião. E por causa desse meu lado engenheiro, eu tenho uma dificuldade absurda de ter a certeza que Deus existe. É a coisa que eu mais queria na minha vida. Ter essa certeza. Não consigo. Não consegue consigo. ter a certeza que Deus existe? Não consigo. Mas eu tenho uma certeza. Se Deus existe, é o Deus cristão. Isso eu tenho certeza. É o Deus dos cristãos. E parece absurdo, mas não é. É até muito fácil chegar a essa conclusão. Porque eu, por gostar de história, eu já estudei várias religiões. Então, as religiões, principalmente as religiões pré-cristã, se você pegar a mitologia nórdica, a mitologia egípcia, a mitologia grega, praticamente todas as religiões, tá? Todas elas nasceram, todos os deuses nasceram de lógica abdutiva. Tá? Existem basicamente 3 lógicas. Lógica indutiva. Lógica indutiva é quando você sai do particular para o geral. Então, o que é a lógica indutiva? Eu pego um saco de balas e não olho as balas que tem ali naquele saco. Eu boto a mão e tiro uma bala. Sim. Sai uma bala de morango. Eu boto a mão e tiro outra bala. Sai uma bala de morango. Eu boto a mão de novo e tiro outra bala. Sai uma bala de morango. Logo, eu concluo. Todas as balas são de morango. Não necessariamente são.
Verdade. Não necessariamente são. Então a lógica indutiva é a lógica da probabilidade. Ela nunca vai te dar certeza. Ela pode dar uma probabilidade de 99,99%. Nunca vai dar certeza, mas é uma lógica da probabilidade. Existe a lógica dedutiva. A lógica dedutiva é que eu chamo de lógica algébrica. É a lógica da certeza. Então se A é igual a 2 e B é igual a 3 e C é igual a A mais B, logo C é igual a 5, não tem como... Se outras informações estão corretas e eu tenho um bom uso da lógica, inexoravelmente eu chegarei na verdade. Isso é a lógica dedutiva, é a lógica do Sherlock Holmes, é a lógica da verdade. A lógica abdutiva é a lógica da criatividade, é a lógica da lacuna. Então, caiu um raio. Mas por que caiu um raio? Ah, porque tem um deus lá em cima que joga um raio. Então você cria uma história. Se faz ciência assim, por incrível que pareça. Tá? Claro que eu falei um absurdo aqui, mas a gente vê fenômenos e bola hipóteses. E depois eu testo a hipótese. A lógica abdutiva também é usada na ciência. Tá? Mas ela foi usada para criar praticamente todos os deuses pré-cristianismo. Todos. Então, quando você vê a história, você vê claramente que eles vêm basicamente de lógica abdutiva, todos os deuses. Os deuses que vêm depois, quando você pega a história, e até alguns que vieram antes, tal, quando você pega a história do budismo, a história dos mormons, a história da cientologia, com todo respeito a quem é da cientologia, mas pra mim chega a ser patética, é uma ficção científica absurda, até o cara que escreveu a história era um cara de ficção científica. Você pega a religião dos mormons, quando você lê a história, pra mim a história me dá a certeza de que o cara não teve contato com Deus, o cara que diz que teve. Pra mim a história me dá a certeza. Tá? Mas é a história de Deus com um só cara. Quando você pega a história de Maomé, é a história de Deus com um só cara. Né? Deus apareceu para aquele cara e falou com ele. Você acredita ou não acredita? Quando você pega a história do budismo, você pega a história que o cara vai lá, sobe no monte, fica um mês sem comer nada, e aí ele enxerga ou não sei o quê. Se eu ficar um mês sem comer nada, eu vou enxergar um monte de coisa. Até elefante rosa eu vou enxergar. Então você consegue entender, e como eu falei também, a história de Deus com um único cara, ou da iluminação com um único cara. Se a história de Jesus é falsa, porque a história de Jesus começa antes de Jesus. Você teve seu primo que veio antes, né? Você teve João Batista, que veio antes, veio precedido para falar da sua vinda. Você teve o anjo que apareceu para sua mãe. Seu pai foi avisado. Então a história começa antes de Jesus nascer. A história continua enquanto ele está vivo, com a família de Jesus, com os seguidores de Jesus, e ela continua depois de ele morto, com o corpo dele desaparecendo e tudo. Não é a história de um único homem. Se essa história toda é falsa, e concorde que os romanos estão envolvidos na história, eles registraram as histórias, os soldados estavam na frente do túmulo de Jesus, guardando para o corpo dele estar ali. Então, se essa história é falsa, essa famíliazinha pobre de Nazaré conseguiu fazer a maior conspiração da história do mundo. São as pessoas mais capazes do mundo. A família de Jesus e os seus amigos, as pessoas em volta, são as pessoas mais capazes e competentes da história do mundo. Se eles conseguiram fazer toda essa farsa e toda essa história que durou décadas pra virar o que a gente conhece. Não foi assim, eu tava passando ali e Deus falou comigo. Não foi assim. É uma história de décadas, de antes do cara nascer e depois de ele nascer. E vários acontecimentos durante... Quem foi o gênio que fez essa conspiração? Sumiu, porque qualquer coisa podia dar errado. Porque a pedra fundamental do cristianismo é Jesus ascender ao céu. E não deixou seu corpo, não deixou nada. Então, se alguém morrer, se um romano achasse o corpo dele, acabou a história de Cristo. Os caras trabalharam décadas pra no final não dar certo. Então é a família conspiracionista mais inteligente do mundo, a família de Jesus. Por isso que a única certeza que eu tenho é que se Deus existe, é o Deus cristão. E outra coisa também, né? Se você for analisar a Bíblia, né, Léo? Tem 163 mil versículos que se ligam. Sim, não. É uma coisa bem. Por isso que eu falei que é difícil. Ampla. Até coisas que eu achava falha. Eu falei, peraí, isso aqui é contradição. Quando você estuda a fundo, fala, não é. Não é. Meu, é muita genialidade aqui. Pra uma família pobre de Jerusalém. Você já viu Jerusalém? Já foi pra lá? Perto do. Já foi pra aquela região ali do Mar da Galileia? Meu, pelo amor de Deus. Aí você fala que ali estavam os maiores gênios do mundo que fizeram a maior história
conspiracionista da história do mundo. E se você for analisar a história da Bíblia, ela segue até hoje, né? Sim, Com sim. Israel sendo perseguida Sim, lá. mas vamos até ignorar isso, esquece isso, vamos Sim. ignorar isso, vamos ignorar interpretações, pega só a história mesmo. A gente não pode, não tem como. E, sabe? Então só que aí que tá, eu já falei isso. Eu tenho uma mente muito científica. Então se Deus aparecer aqui agora pra mim e fizer eu voar, mas depois me botar no chão e sumir, eu vou inventar, não, eu tive uma alucinação, eu vou criar uma explicação Mas científica. Satanás pode fazer isso também. Não, será que pode? Pode, Se é uma ele tem pessoa que esse eu não tenho poder nenhum também. medo, é do diabo. Ele tem esse poder também. Tem? Eu não acredito que ele tem poder sobre mim. Ele tem esse poder também, Léo. Não acredito Se você nisso. der uma brecha, ele pode fazer. Eu não acredito. Mas você acha que até o final, assim, você acredita que você vai se converter ao cristianismo? Não me interessa a conversão, não é isso que eu tô preocupado, Sim. tá? Eu tô preocupado de ter a certeza que Deus existe. Esse é o meu maior desejo. Não é a salvação? Não, mas aí é consequência. Como é que eu vou ter a certeza e não vou me salvar? Mas aí que é ter fé. Então A fé é isso, é você não ter a certeza, mas ter a certeza. Eu concordo. Né? Aí eu sou falho, eu tenho que considerar que eu sou falho nisso. Entendeu? Eu sou falho nisso. Porque se fosse fácil, todo mundo ia falar, não, existe Deus, Eu já me perguntei tudo. muito sobre isso. As pessoas falam, pô, Deus falou comigo. Eu já me perguntei, já li com gente que por que nunca falou comigo? Por que Deus nunca falou comigo? Você entendeu? Não sei, talvez um dia fale. Às vezes é você pedir, né? Eu já pedi, mas não sei. Na Bíblia diz, né? Você não recebe porque não pedes bem. É verdade. Ele fala, a Bíblia já diz lá, ele fala, quem tem ouvido que ouça, né? Quem tem ouvido que ouça, né? Às vezes eu não tô ouvindo. Você passa em frente o barbeiro, se você não entrar lá pra cortar o cabelo, você vai ficar com o cabelo desse tamanho. Não, mas eu tô falando em alguma coisa, eu tenho que acreditar nisso, eu tô falando em alguma coisa. Me ajudem aí, chat. Eu tenho que acreditar nisso. A gente tem que ganhar essa alma aí é trabalhar muito pra Deus. Mas eu tenho um amigo meu que fala isso pra mim, eu tinha uma ex-namorada que falava isso, que toda a família dela era evangélica. E tinha umas coisas que uma vez dava umas brigas lá de família e tal, tipo, os caras faziam festa, enchia a cara, ficava bêbado, dançava na boquinha da garrafa, aí no dia que tava o pastor, aí só tomava suquinho. Aí falava, Aí ela falava assim, ela falava pra família dela, falou, pô, o mais cristão aqui é o Leonardo, que não vai na igreja. Ela falava. Que é o bom testemunho. Então, eu acho que eu estou seguindo a palavra de Deus. E eu não acho que se eu morrer, Deus vai falar pra mim assim, ó, você fez tudo certo, mas você não acreditou, então você vai pro inferno. Eu não acho que Deus vai fazer isso. Mas eu espero que até o dia que eu morrer, eu consiga acreditar. Consiga ter essa certeza, né, Léo? Ainda não consegui. Tô estudando, vamos ver o que acontece. E é engraçado que comunista sempre é ateu, né? Então, e é curioso, né? Que aí você tem o padre lá que defende os comunistas, e aí você tem hoje aqui comunista cristão, você tem cristão, acho que engraçado, cristão de esquerda, cristão feminista. Eu falo, não existe cristão de esquerda, não existe cristão feminista. Não me vi que cristão é cristão. Ou você é cristão ou você não é. E você não precisa ser. E até muitos cristãos, eu por exemplo, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade com o batismo católico. Você pegar eu fui batizado. Sim. Eu gosto mais do batismo protestante. Eu escolho ser batizado. Porque você não tem sabedoria quando você é criança. Quando você é criança, tudo bem que você tem a confirmação, no catolicismo e tal, tem tudo isso. Sim. A gente às vezes fala coisas, acha errado porque não entende. Então tem a confirmação no catolicismo e tal, mas eu acho mais legal como acontece no protestantismo. Eu vou lá e eu escolho ser batizado. Só que eu percebo que a maioria das pessoas se batizam sem entender o que é o batismo. Porque é mais fácil você decidir ir pra guerra do que você decidir ser batizado. É muito mais fácil. Porque você ser batizado é você seguir um caminho tão difícil, mas muito mais difícil que ir pra guerra. E eu vejo que as pessoas se batizam meio... Eu olho pra mim e falo, eu não tenho condição de me batizar hoje, eu não tenho. Eu não vou conseguir seguir esse caminho que Jesus... Eu não tenho hoje condição de seguir o caminho que Jesus seguiu. Eu não tenho condição. De ser como Jesus foi. Eu não tenho essa condição. Mas é que, na verdade, você não vai ser santo 100% igual Cristo. Você vai tentar seguir ali os mandamentos, né? Que Cristo mantém. Sim. Porque santo só tem um, que é Cristo, né? Não, mas eu tenho que buscar seguir aquilo. Você tem que não buscar adianta seguir, eu me batizar, eu me batizar hoje e amanhã atrair minha namorada. Vergonha, não. Você entendeu?
Então eu vejo que muitas pessoas se batizam sem essa responsabilidade. Não, e como eu falo, é mais fácil você decidir ir pra guerra do que você decidir se batizar. Porque o caminho é mais árduo. Concordo. Tem até um videozinho que é um senhorzinho que ele falou, coisa estranha que eu fui querer fazer. Fui querer inventar de ser crente, aí não pode beber, não pode fumar, Mas você pode beber. não pode fazer um monte de coisa, não pode trair. Aí se você for elencar, é tudo coisas que faz bem pra ele também, né? Não Mas- faz. Que Ah, sim. ele não Ah, fazendo sim. faz bem pra ele. Sim, mas beber você pode, por Entendeu? exemplo. Você não pode se embriagar. Se embriagar, É, exatamente. Tá na Bíblia lá. Agora você vai que não posso trair. Pô, agora você falar, não posso dar um tiro no meu irmão. Lógico que não pode, caramba. Aí também uns questionamentos que isso é. Aí a pessoa. Por que a pessoa, quando é cristã, ela prospera, Léo? Porque ela para de fazer tudo que era errado na vida dela. Sim, concordo. Aí a pessoa acaba, tipo, voando, né? Concordo plenamente. E Você tem livro que fala sobre isso? Sobre Oh, meu Deus, A Riqueza das Nações. Tem um livro que fala isso sobre a ligação do cristianismo com a riqueza das nações. Caramba, não sabia não. Se eu não me engano, é o protestantismo e a riqueza das nações, uma coisa assim. Né? Mas tem livro que fala sobre isso, faz essa associação. Aliás, é muito legal estudar história por causa disso, né? Você tem uma associação, você fala assim que Portugal, Espanha, Itália passam por tantos problemas, diferente da Alemanha, Inglaterra e tal, por serem católicas. Porque o católico tem mais esse negócio da pobreza e o protestantismo não. Então os países que ficaram protestantes, né, como a Inglaterra, por exemplo, e outros países, eles prosperam mais. Porque o protestante, ele sabe, se eu sou pobre, eu vou ajudar quem? Eu posso ajudar qualquer pessoa sendo pobre. Mas se eu sou rico, eu posso ajudar muito mais. Muito mais, né? E o protestante ajuda demais, o americano ajuda demais. O americano tem muito isso. Eu ganhei dinheiro aqui na América, agora eu vou ajudar outras pessoas. Quem falou isso foi o... Putz, tem um ator que eu gosto pra caramba dele. Ai, caraca. Esqueci o nome dele agora. Pô, o ator tá até... Fábio Porchat? Não, um ator americano, negro. Tá enchendo o saco. Eu esqueci, não, pelo amor de Deus, gente. Fábio Porchat, você até me desanimou. Você quebrou minha linha de raciocínio. Eu esqueci o nome desse ator, caraca. Ó, Denzel Washington. Denzel Washington. Esse cara, eu Ele sou fala umas coisas legais, né, desse cara. desse cara, meu, putz grilo. Denzel Washington é o cara. E ele fala, a vida é assim, falou, 1/3 da sua vida você aprende, 1/3 da sua vida você gera riqueza e o terço final da sua vida você retribui. E é isso, cara, esse cara é o cara, meu. Ele fala umas coisas legais, né? Nossa senhora, esse cara é demais. Maravilhoso. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.